Olá, amigos da Novo Tempo, que satisfação poder cumprimentá-lo mais uma vez. Estamos começando mais um programa Bíblia Fácil e chegamos a um dos capítulos mais interessantes do livro do Apocalipse, o capítulo 13. Quando olhamos para esse capítulo, nós vemos duas bestas, uma que sai da água, do mar, e uma que sai da terra. O que esses poderes representam? O que eles farão? Qual é a parte que eles vão desempenhar no grande conflito entre o bem e o mal? Como eu e você estamos envolvidos nesse conflito? São perguntas que iremos responder ao longo do programa de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Nós estamos aqui em São Paulo, no Cevisa, participando dessas gravações com um grupo de amigos muito especial. A cada semana temos conhecido um pouquinho mais deles e hoje vamos conhecer um pouquinho mais do Bruno. Bruno, a sua formação me parece que é farmácia, é isso? Isso, sou formado farmacêutico já há 10 anos. Há 10 anos. Isso. Como chama a farmácia de vocês lá? Vamos aproveitar e fazer uma merchandising aqui, vamos, né? Lá é a Rede Droga Mais Brasil, é uma franquia. Nós temos hoje 2 lojas, está situado na cidade de Santa Isabel, São Paulo. Lá em Santa Isabel, né? Isso. Que bom. E aí, como é que está o programa? Está gostando do estudo do Apocalipse? Estou adorando, muito bom, muita curiosidade, estou descobrindo aí. E hoje, então, quando estudarmos Apocalipse 13, estamos chegando aí ao âmago do livro, né? Isso. Uma mensagem especial para o tempo presente. O Bruno está Exato. acompanhado da esposa, da Cristiane, né? E eles estão morrendo de saudade dos 2 filhos, não é isso? Muito Como saudade. chamam mesmo? É o Gustavo e a Thalita, um beijo. Gustavo e Thalita, tá aí um pai apaixonado, coisa boa, né? Que bom podermos estar juntos mais uma vez. Quantos caminharam hoje cedo? Parabéns, viu? Eu tenho lá que ficar no quarto lá, preparando alguns materiais, algumas palestras. Hoje eu nem pude sair, senão não tinha tempo de preparar aqui o material. Mas que bom. E a atividade física, ela é essencial para uma boa qualidade de vida. E vamos começar bem o dia. E hoje, ao começarmos o estudo da Palavra de Deus, nós vamos estudar sobre um tema muito interessante. Uma besta que sobe do mar. O que representa esse poder na profecia bíblica? Para entendermos esse assunto, precisamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Vamos então orar, e você que está em casa nos acompanhando, eu convido você também para participar desta oração, se você puder, buscando a direção de Deus para aquilo que vamos estudar hoje. Pai querido, muito obrigado pelo dom da vida e pela salvação em Cristo que nós temos. Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez em torno de Tua Palavra. Queremos estudá-la mais uma vez. Não podemos compreender os enigmas, os mistérios desse livro do Apocalipse, a menos que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Por isso nós queremos convidar-te para vir estar em nosso meio, estar ao lado de cada telespectador nesse momento, e que ao abrirmos o livro sagrado, possamos encontrar nele um Cristo vivo, que se interessa por todos nós e que tem planos para a nossa vida. É em nome dele que nós choramos. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, vamos para o livro do Apocalipse e chegamos então ao capítulo 13. Aqui nós temos 2 poderes. Hoje vamos estudar o primeiro poder, que é o poder que sobe do mar, e na semana que vem estudaremos o segundo, do verso 11 em diante, que é um poder ou uma besta que sobe da terra. Vamos começar lendo o primeiro verso então do capítulo 13. Apocalipse 13, 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quando lemos esse texto, alguns têm uma impressão negativa, porque hoje, quando se fala em besta, a palavra tem uma conotação pejorativa. Mas besta é um animal. Um animal é uma besta, qualquer animal é uma besta. Agora, esse animal, ele surge da água. Então nós temos que descobrir na Bíblia o que representa na profecia um animal, o que representa a água, o que representam as 7 cabeças, os 10 chifres.
E se nós identificarmos esses elementos, nós vamos entender de quem a Bíblia está falando. Partindo do princípio de que a Bíblia é a sua própria intérprete, nós vamos ler alguns textos e desvendar esses mistérios. O primeiro deles que nós iremos ler está em Daniel capítulo 7. Então deixa marcado o Apocalipse de alguma forma e vamos para o capítulo 7 do profeta Daniel. Na temporada última, do Bíblia Fácil, nós estudamos bastante o livro de Daniel e aqui nós temos um passo para desvendar o mistério da profecia. Olha Daniel capítulo 7, primeiro verso 3. Diz assim, Daniel 7:3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Interessante, né? Lá em Daniel os animais também subiam do mar. Agora em Apocalipse, mais uma vez, um animal sobe do mar. Aqui já disse a expressão animal. Se usasse 4 bestas, também não estaria errado, porque são sinônimos. Agora olha para o versículo 17. Daniel 7:17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, por essa conexão textual, a gente descobre que animal ou besta, quando se trata de linguagem profética, ele representa um rei ou um reino. Aqui no verso 17, usou a expressão 4 reinos, certo? E quando, ou 4 reis. E quando você vai para a história, você descobre que esses 4 reis foram Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Então não era de fato um rei, era um reino. O reino da Babilônia, o reino da Medopérsia, o reino da Grécia. Então a palavra besta na profecia, ela pode significar rei ou reino. Então nós já temos aqui o primeiro detalhe para identificar. Então esta besta que surge do mar é um poder, é um reino. De que reino o Apocalipse 13 está falando? Vamos continuar a interpretação. Então vamos entender agora lá no livro do Apocalipse o que é mar. Vá para o capítulo 17 de Apocalipse. Você sabia, você que nos acompanha em casa, que você, para entender o capítulo 13 de Apocalipse, você tem que estudar o 17? Porque o capítulo 17 amplia a visão do 13. Então, esse reino, ele surge do mar no capítulo 13. Mas o que é mar em profecia? Apocalipse 17, o verso 15 é que responde. Diz assim, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, mais o quê? Multidões, mais o quê? Nações e línguas. Então, águas na profecia, ou mar, significa então povos, nações, multidões e línguas. Voltando para Daniel, capítulo 7, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma, eles surgiram como impérios no local mais densamente povoado da terra, no centro do mundo antigo. Ou seja, são reinos que se levantaram onde havia uma grande população, porque as águas significam isso. Então, Apocalipse 13 está falando de um reino que vai se levantar de um local densamente povoado. 2 características já. Agora, o que significam os 10 chifres desse animal? Apocalipse 17, verso 12. Olha o que diz aí. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então o Apocalipse está dizendo, os 10 chifres são 10 o quê? Reis. Então deste reino surgiriam outros 10 reinos. Bom, aqui nós já temos uma pista.
Porque nós já estudamos com vocês de que o único império mundial que perdeu o seu poder foi minado em suas bases por 10 reinos ou tribos bárbaras, foi que império? Romano. Então a profecia aqui está apontando para o Império Romano. Mas tem um outro detalhe que nós precisamos ver ainda. As 7 cabeças, o que elas representam? Porque esse animal ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mas o que representam essas 7 cabeças? Apocalipse capítulo 17, no verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, mas são também 7 reis. A palavra monte ou montanha na Bíblia também dá a ideia de império. Você lembra de Daniel capítulo 2, daquela pedra que foi arrancada e lançada contra a estátua e até crescer e tornar-se, encher toda a terra? A ideia de monte ou montanha também tem a ideia de reis. E o próprio versículo está dizendo, são também 7 reis. Agora, lê o verso seguinte. Dos quais o quê? Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, vai ter que durar o quê? Pouco tempo. De que o Apocalipse 13 está falando? Com base nesses textos e na história, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Os 10 chifres correspondem às 10 tribos bárbaras que invadiram o território de Roma, a Itália, e provocaram a queda do Império Romano. Isaac Newton, no livro que ele escreveu comentando sobre Daniel e Apocalipse, ele menciona 10 tribos bárbaras. E os historiadores modernos também mencionam 10. Há uma pequena divergência em alguns nomes de tribos, mas todos concordam que esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras. Isso quer dizer que esse poder está falando de Roma, império, porque foi o império de Roma que foi derrotado por essas tribos. O que mais a história nos revela? As 7 cabeças são também 7 montes e 7 reis, dos quais 5 caíram. Alguns historiadores, alguns estudiosos do Apocalipse, apontam estas 7 cabeças como sendo 7 impérios. Impérios que sempre na história atacaram o povo de Deus. Qual foi a primeira nação a escravizar o povo de Deus? O Egito. Estão lembrados de 400 anos de escravidão? E de Moisés libertando o povo? Depois, quem é que atacou o povo de Deus? A Assíria. No ano 722 a.C., o Império Assírio destruiu 10 das 12 tribos de Israel. Depois, as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim, foram escravizadas por quem? Por Babilônia. E aí está a história de Daniel. Depois veio a Medopérsia, que também atacou o povo de Deus, a Grécia. E interessante que o Apocalipse diz assim: 5 já caíram, um existe agora. Quem é que existia nos dias de João? Roma imperial, porque João está escrevendo a partir do ano 96, final do 1º século. E ele está dizendo assim, dos quais 5 caíram. Um existe agora. E qual era o império, o rei que dominava nos dias de João? O Império Romano. Ele estava na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. E ele diz assim, mas um ainda não chegou. E qual é o poder que não havia chegado nos dias de João? Roma papal, que só chegou no 6º século, para ser exato, no ano 538, como já vimos aqui.
Então, estas 7 cabeças são alusões a 7 poderes que atacariam o povo de Deus. E nós já estudamos com vocês que mesmo Roma papal, sendo um poder religioso, atacou o povo de Deus. E nós vamos voltar mais uma vez nesse tema aqui. Com isto, nós concluímos de que esta besta que surge do mar é Roma, em suas 2 fases, império e papal. Então a profecia nos aponta que esse poder que se levanta cumpre-se em Roma pagã ou imperial e Roma eclesiástica ou papal. Vamos ver os outros versos para saber se isso se encaixa nas ações históricas. Leamos então o versículo 2, a primeira parte. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Este animal que se levanta do mar, ele tem semelhança com o leopardo, o urso e o leão. Aonde você encontra esses 3 animais aqui? Lá em Daniel capítulo 7, nos 4 animais que se levantaram do mar. E quais são os impérios representados pelo leopardo, urso e leão? O leão, Babilônia. O urso, a Medopérsia. O leopardo, a Grécia. Agora, como que Roma, império e papal, se parece com esses 3 impérios? Os estudiosos dizem assim: de Babilônia, Roma copiou a pretensão, o orgulho, o pecado e a transgressão à lei de Deus. Por que que Roma copiou isto de Babilônia? Primeiro, a pretensão e o orgulho. Não foi o imperador romano que se declarou o próprio Deus? O imperador romano não buscava para si a adoração como um Deus? João não foi para a ilha de Patmos por ter se negado a adorar ao imperador como Deus? Isso não é pretensão? Não foi o Papa Leão XIII que declarou: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso? O Papa não se sente um Deus? Não é isso que eles declaram nos documentos oficiais? Então copiaram o orgulho, a pretensão. Mais que isso, copiaram também a transgressão à lei de Deus. Porque os babilônicos transgrediram a lei de Deus, principalmente levando o povo à idolatria. Adorar os deuses de Babilônia. E você sabe que lá em Babilônia havia muitos deuses. E esses deuses de Babilônia eram adorados por todos. Não acontece também isso dentro de Roma papal? Levando as pessoas ao pecado da idolatria? Pois bem, o que é que esse poder vai copiar da Medopérsia? O urso na profecia. Da Medopérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. O antigo culto persa chamado mitraísmo dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, ao deus Sol. Os primeiros povos que nós temos registro de atividades religiosas a deuses na história são os medo-persas. Porque essa seita medo-persa, mitraísmo, eles já santificavam o primeiro dia da semana ao sol. Mas não foi isso que o Império Romano também fez? Quando Constantino baixou um decreto no dia 7 de março de 321, levando as pessoas a repousarem no venerável dia do sol. Roma Imperial fez isso. E Roma Papal também não fez isso? Não foi Roma Papal quem trouxe para um concílio eclesiástico a ideia de que o domingo é o dia santo? Veja, eu tenho em minhas mãos aqui o Catecismo Romano. E olha o que ele diz na página 567.
página 567. Começa assim, o dia do sábado. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. Terceiro? No Decálogo em Êxodo 20 e Deuteronômio 5 é o quarto. Mas por que aqui diz que é o terceiro? Porque eles tiraram do Decálogo o segundo mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura. A mudança começa aí. Então diz assim o Catecismo na página 567. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. E aqui começa a citar Êxodo 31, 15, Êxodo 20, 11. São textos da Bíblia que falam sobre o sábado. Depois, na página seguinte, diz assim: o dia da ressurreição, nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, o oitavo dia que se segue ao sábado significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele tornou-se o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Estão dizendo então que o sábado não é mais o dia do Senhor? Agora é o domingo. Na página seguinte, eu leio 570. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festas de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Aos domingos. Amigos, foi sutil a mudança. Porque Cristo ressuscitou. Eles querem transformar o dia santo do sábado para o domingo. Esta mudança faz parte de um cumprimento profético, porque a semelhança de Roma papal com a Medopérsia tem a ver com a santidade deste primeiro dia da semana. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar entendendo quem é esse poder de Apocalipse 13. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Obrigado por sua participação nesse programa. E se você deseja receber em casa uma revista com todo o conteúdo que aqui estamos estudando, você pode solicitá-la a Novo Tempo, através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessando a página do programa novotempo.com/Bíblia Fácil. Essa revista chega na sua casa inteiramente grátis e nós temos a gratidão a você que é anjo da esperança e apoia o Ministério da Novo Tempo em divulgar a palavra de Deus. Terminamos o primeiro bloco identificando essa primeira besta de Apocalipse 13 como sendo Roma em suas duas fases, Roma imperial e papal. E a Patrícia tinha uma pergunta. Então, pastor, na verdade é uma observação, assim. Muitas pessoas se tornam evangélicas e protestantes no intuito de obedecer e seguir a palavra de Deus, mas elas continuam a seguir a guarda do domingo, que na verdade foi imposta pela Roma imperial, pela Roma papal, né? Eu acho isso, assim, ou seja, interessante. A gente quer praticar a palavra de Deus, mas continua na observância de dogmas, tradições que não têm o aval da Bíblia. Exatamente. Essa é uma realidade, isso é verdade. Agora, olha que interessante. Esse poder copiou algo também da Grécia, que é o leopardo. E o que é que Roma imperial e papal copiou da Grécia? O sistema de imagens e a invocação dos santos. Vocês se lembram que os gregos tinham um deus para cada estação, para cada sentimento? Por exemplo, Afrodite. Quem era Afrodite na Grécia? A deusa do amor. Então, os gregos criaram esse panteão de deuses. O que fez Roma? Copiou. E para cada dia do ano, criou um santo, que deve ser venerado,
que deve ser buscado. Então, Roma imperial e papal copiou elementos dos 3 impérios que vieram antes dele. É isso que significa que em Apocalipse, que esta besta se assemelha ao leopardo, o urso e o leão. Ou seja, copiou, se assemelha, se parece. Agora, o que diz a segunda parte do verso aí? Já no verso 5, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses. Vamos analisar 2 coisas nesse verso. Primeiro, esse poder recebe uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Eu pergunto para vocês, à luz da Bíblia, o que é blasfêmia? Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, Lucas 5:21. Os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão quem? Deus. De quem os escribas e fariseus estão reclamando? De Jesus, que havia perdoado o pecado de um homem. Aí eles dizem assim: você blasfemou. Por quê? Porque você perdoou o pecado. Quem é você para perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecados. Agora, Cristo cometeu blasfêmia? Não. Ah, sim, Maria, porque Ele é Deus. Por isso Ele não pecou. Agora, qualquer ser humano que tenha a pretensão de ter o poder de perdoar pecados, à luz da Bíblia, comete o quê? Blasfêmia. Pois bem, deixa eu voltar ao documento, ao Catecismo da Igreja, na página 403. O ministério deste sacramento, falando do sacramento, e diz assim: como Cristo confiou aos seus apóstolos o mistério ou ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer este ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude da ordem ou do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer então que a igreja acredita que um ser humano mortal, pecador como todos nós, tem o poder de perdoar pecados? A Bíblia diz claramente que isto é uma blasfêmia. Mas pastor, espera aí, a Bíblia não diz assim que nós devemos perdoar os nossos pecados uns aos outros? Que devemos confessar nossos pecados uns aos outros? Claro que diz. Agora você tem que encarar o perdão no âmbito horizontal e vertical. Quando eu ofendo ao meu próximo, eu devo buscar o perdão dele. E ele, por amor a Cristo e a mim, deve me perdoar. Eu perdoo a ofensa que você cometeu contra mim. Agora, quando eu peco contra Deus, eu vou me dirigir a um ser humano para buscar o perdão? A Bíblia diz que isso é blasfêmia. Porque só Cristo pode perdoar pecados. Só Deus perdoa pecados. O que mais é blasfêmia? Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 10, verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Por que é que eles provocaram esse comentário? Porque em João 10, 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou Deus. Tudo que Deus é, eu sou Deus. Aí eles disseram assim: nós vamos te apedrejar. Aí Jesus perguntou assim: por que vocês estão me apedrejando? Por que boa obra vão me apedrejar? Porque eu faço boas obras. E eles disseram assim: não, é porque você, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, o que é blasfêmia à luz de João 10, 33? A pretensão de ser Deus. Se colocar no lugar de Deus. E não é isso que declarou o Papa Leão XIII?
nós temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso? Não é esta reverência que se tem para com o Papa como um Deus aqui na terra? Não é ele o vigário de Cristo? Sim, minha amiga, Graziele. Eu gostaria de saber sobre, que eu já ouvi muito falar, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Eu queria entender melhor isso. Jesus falou assim: todos os pecados que vocês cometerem vos serão perdoados. Mas aquele que pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O que é o pecado imperdoável? É o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Em João 14 e João 16, Jesus disse que o Espírito Santo seria dado a nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem me convence do pecado. Agora, o que é pecar contra o Espírito Santo? É resistir à influência do Espírito. Resistir tanto a essa influência que chega a um ponto que eu não mais ouço a voz dele. Se eu não ouvir mais a voz do Espírito, eu não posso ter arrependimento, porque o ser humano não provoca em si o arrependimento. Essa é uma ação divina. Então, aquele que sabe que está em pecado e insiste neste pecado conhecido, pode chegar a um ponto que ele não mais ouça o apelo do Espírito Santo para abandonar o pecado conhecido. E usar o nome assim do Espírito Santo para fazer certas brincadeiras, como eu já ouvi muito, seria também uma blasfêmia? Você pode blasfemar contra Deus e pode sim pecar, porque um dos mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. Então, se você usar o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em vão, você nisso está pecando. Mas isso não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é a resistência à voz do Espírito, à insistência num pecado conhecido, até que você chegue a um ponto de se colocar num ambiente que o Espírito não mais alcance você. Se o Espírito não mais é ouvido por você, você não tem mais como se arrepender. Aí você blasfemou contra o Espírito Santo. Como eu posso saber se eu cometi ou não o pecado contra o Espírito Santo? Você tem ouvido a voz de Deus chamando você? Você tem ouvido o Espírito Santo conversando com você, te levando por um bom caminho, querendo o seu bem, a sua salvação? Isso é prova que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Isso é prova de que Deus não desistiu de você. Mas se eu sei que algo é pecado, eu não posso ficar insistindo nesse pecado. Eu tenho que abandonar esse pecado. Senão corro o risco de pecar contra o Espírito Santo. Bruno. Pastor, só voltando um pouquinho ao assunto com relação à adoração de outros deuses. A gente sabe que na época do Império Romano, como na supremacia papal, a Bíblia ficou por muito tempo escondida, né? O povo não tinha acesso. Mas se colocando nos dias de hoje, né? A gente viu, por exemplo, o Brasil, aqui perto nós temos a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, milhares de pessoas que vão até lá para adorarem aquela santa, né? E elas têm hoje o acesso à Bíblia. E também, assim, tem muitos relatos também de curas, né? A gente vê que muitas pessoas, eu pedi para Nossa Senhora e ela me curou, né? O porquê que existe essa cura para as pessoas hoje e por que as pessoas que hoje têm acesso à Bíblia e a Bíblia do cristão quanto da Bíblia católica é a mesma, existe o mandamento de que não devemos adorar outros deuses, ainda assim a igreja continua adorando os santos. A sua primeira pergunta a sua última pergunta com relação à adoração aos santos é por um ponto que eu já mencionei para vocês aqui. Nós hoje todos temos as Bíblias em mãos, mas nós não as estudamos. Nós vamos para a igreja, celebramos 1 hora de culto, às vezes todo dia, e não se estuda nenhum tema da Bíblia. Não se pega texto para comparar com texto. Muitas vezes se acredita na revelação que alguém trouxe. Amigo, revelação é o que está aí. Isso é revelação. Como é que eu posso trazer uma outra revelação que não seja a Bíblia? Eu estou usando o lugar de Deus, estou querendo ocupar o lugar de Deus. E veja, as revelações que eu conheço, maiormente são sobre detalhes específicos da vida das pessoas. Você acha que Deus virá em todos os cultos aqui para ficar revelando detalhes específicos e trazer à luz, à tona, pecados secretos das pessoas? É assim que Deus age? Então você quer revelação? Vá para a Bíblia.
Isso é revelação. Então, primeiro ponto, as pessoas desconhecem porque não estudam. Temos a Bíblia, mas não estudamos. Segundo ponto, uma pessoa ora para uma santa, para um outro Deus e recebe uma cura, um milagre, uma bênção. Deus pode ouvir a sinceridade dessa pessoa. Deus lida com cada um de nós de acordo com a luz que nós temos. E Deus pode sim me curar, me dar uma bênção, porque eu pedi com sinceridade, ainda que tenha pedido para um santo. Mas eu pedi não sabendo que isso não era correto. Então Deus olha a sinceridade do meu coração e responde. Mesmo sabendo que o crédito vai para o lugar errado. Mas Deus é tão bom que mesmo sabendo que ele não vai receber o crédito pelo milagre, ele ainda assim o faz. Tá, só uma dúvida. O diabo tem o poder de curar? O diabo também tem poder. Então, não só poder para colocar a doença, como para tirá-la. Agora, se a cura vem de Deus ou do diabo, nós temos que fazer uma análise de cada caso. Entendi. Obrigado, pastor. Amigos, próximo verso. Verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Já vimos isso aqui. E a autoridade para agir por quanto tempo? Esse período já estudamos ele aqui com vocês. Em profecia, cada dia profético equivale a um ano literal. Eu disse para vocês que nós temos 2 textos na Bíblia. Números 14, 34, que diz assim: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Eles espiaram a terra 40 dias, vaguearam no deserto 40 anos. Então, quando se trata de uma profecia, um dia vai representar um ano. E Ezequiel 4, 6 e 7 diz assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Mais uma vez o princípio aparece aqui. Então, se eu tenho 42 meses e cada mês no calendário judaico tem 30 dias, eu tenho 1.260 dias. Se eu estou falando de um período profético, então este poder atuaria na história por 1.260 anos. E nós já explicamos para vocês aqui que em 538, um decreto de Justiniano, que é do ano 533, e a expulsão dos ostrogodos, 538, dá início à supremacia papal. E se você pegar 538 e somar 1.260 anos, você chega a 1798. O que aconteceu ali? O Papa Pio VI foi preso. Então aqui está o período de 42 meses que esse poder atuaria. Agora eu pergunto, qual é o poder na história secular que por 1.260 anos perseguiu aos santos? Não foi a Igreja Romana? Não foram o Tribunal do Santo Ofício? A Santa Inquisição? Não foram esses os que perseguiram o povo? Olha o que diz o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Eles pelejaram contra os santos. A igreja declarava herege quem ela queria declarar. As pessoas iam parar nas fogueiras, nas masmorras. Milhares morreram nesses 12 séculos. O mundo está cheio de documentos para comprovar isto. Recentemente, alguns anos atrás, o próprio João Paulo II veio a público pedir perdão pelos erros cometidos durante a Inquisição. Não tem como esconder isso. Agora, uma coisa tem que ficar claro na sua mente e na minha. Isso aqui não tem nada a ver com o católico moderno. Nós temos que separar aquilo que a Igreja Romana fez na Idade Média do católico moderno. E certamente existem muitos sinceros católicos que estão me assistindo nesse momento. E eu tenho uma palavra para você. Não tem nada a ver o que a igreja fez no passado com você hoje, com a sua religião. O que importa é se você é um católico sincero, se você está buscando na Bíblia viver o que ensina o Cristo. E você deve cuidar para que aquilo que você está vivendo não seja dogmas e tradições da igreja,
que não tem base alguma na Bíblia. Em qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Dentro do catolicismo, há milhares de pessoas sinceras que estão buscando por Deus, buscando pela palavra. Agora, se esse conhecimento não chegar à tua vida, pode ser que você não tenha a venda tirada dos olhos. Eu estou aqui em nome de Cristo para mostrar para você que existe uma verdade bíblica a ser observada e que a Igreja Romana faz parte de uma profecia da Bíblia. Isso aconteceu no passado, mas nós veremos ainda no futuro algo parecido. E você tem que saber, você que ama a Cristo, você que teme a Deus, você que quer o céu, você tem que saber. E nós todos temos que aprender. Então veja, esse poder perseguiu os santos. Isto durou 12 séculos. Mas finalmente o que aconteceu? Olha o que diz o verso 13. Então vi uma de suas cabeças como o quê? Golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Eram 7 cabeças, uma foi ferida de morte. E quando é que essa ferida de morte aconteceu? Quando o Papa Pio VI foi preso. A prisão do Papa em 1798 foi esse golpe mortal. Mas o verso diz assim, mas a ferida mortal seria curada. E hoje nós estamos vendo a cura da ferida mortal num processo de popularização do papado. Então, esta confiança que esse sistema está voltando a ter é profético, é a cura da ferida que aconteceu em 1798. Meu amigo, por favor. Eu sempre tive uma dúvida, nós sabemos da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei quem é o Pai e sei quem é o Filho. Não sei quem é o Espírito Santo. Gostaria de saber. Existe um verso no livro de Atos, no capítulo 5, e a experiência de Atos aqui envolve Ananias e Safira e o apóstolo Pedro. É uma história interessante de alguém que vendeu uma propriedade de terra, prometeu devolver para a igreja, os apóstolos, e depois acabou escondendo parte. Então, olha o diálogo de Atos 5 para você entender quem é o Espírito Santo. Versículo 3. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, da terra que ele havia vendido lá? Aí você continua o texto. E ele vai dizer assim no versículo 4, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ele diz assim, você mentiu ao Espírito Santo. No verso seguinte ele diz, você mentiu para Deus. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Amigos, vocês entenderam? A ferida mortal aconteceu, ela está sendo curada. O que é essa cura? É a credibilidade que o sistema papal voltou a ter no século 21. Versículo 10 termina dizendo assim, o último verso desse primeiro poder. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Se alguém leva para cativeiro vai. O sistema papal não levou tantos para cativeiro durante os 12 séculos, agora com a prisão do Pio VI, ele foi para cativeiro. Ele foi levado para a ilha de Santa Helena. E 2 anos depois, em 1800, ele morreu exilado. Sim, Sandra? Pastor, me veio aqui uma associação à recuperação do sistema papal
começou, eu acredito que a força maior foi com o João Paulo II, que foi o Papa mais popular, pelo menos para nós aqui, da parte latina. Depois ele foi substituído pelo Bento XVI, que não ficou muito tempo, que renunciou. E agora veio um outro Papa, também latino, com uma linguagem muito coloquial, porque o Brasil é uma nação, acho que predomina 70%, 80% de católicos. Aham. E é um dos países populosos também. Então, eu entendo que esse ressurgimento do sistema papal está comprovado aí, na popularidade desses dois papas. E o que não foi tão popular, tão aceito, renunciou e até hoje não se sabe pelos motivos, né? Alguns teólogos apontam principalmente a data de 1929 para o começo dessa restauração da ferida ou da popularidade. O que aconteceu em 1929? Benito Mussolini estava no comando da Itália e ele devolveu para a igreja os 44 hectares de terra que hoje constituem o Estado Vaticano. E hoje nós sabemos que o Vaticano é um Estado independente e o Papa, ele é um chefe de Estado. Então, em 1929, isso aconteceu. Então, ali nós temos um evento histórico para dizer, houve um processo de cura e nós cremos que ele começou em 1929. Quando é que ele vai terminar? Ele vai terminar, nós vamos ver ainda no Apocalipse 13. O Apocalipse 13 aponta para o momento em que a ferida estará completamente curada. Sabe quando é que ele vai estar curada, a ferida? Apocalipse 13, 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que a ferida estará curada? Quando os habitantes da terra adorar esse poder. E veja que o verbo aqui é adorar. A questão envolve a adoração. Quem é o seu Deus? A quem você adora? O seu coração pertence a quem? Aqueles que adorarem este poder não terão seus nomes no livro da vida. É o que diz o Apocalipse. É uma questão de adoração. Quem nós estamos adorando? Somente Cristo é digno em todo o universo de receber a nossa adoração. Foi isso que nós aprendemos em Apocalipse capítulo 4. Lembra? O livrinho tinha que ser aberto. Ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Aí um anjo disse assim, não chora, João. Não chora porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir. E então seres celestiais se uniram num cântico. Digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. A quem você adora? A quem você venera? A homens ou a Deus? Quem você venera? Quem é o centro da tua religião? A tua reverência é para quem? Homens? Santos? Ou Deus? Só um ser nesse universo é digno da sua adoração. O Apocalipse 13 nos ensina de que esse poder é um poder blasfemo. Ele tenta ocupar o lugar de Deus. Mas, querido amigo, isso não pode acontecer na sua vida. Não pode. No espaço que Deus reservou no teu coração, há lugar só para Ele. Você não pode dobrar seus joelhos, venerar homens, santos, só Deus. É isso que a Bíblia ensina. Se você quiser ser um cristão bíblico, é isso que nós podemos ensinar. Certamente você é uma pessoa sincera. Você tem uma experiência com Deus. Você tem buscado o Senhor. A pergunta que eu faço agora é: não existe mais algum conhecimento que Deus quer que você tenha? Será que Deus não está, com esta mensagem, permitindo que você cresça, dê mais um passo na sua jornada cristã? Eu oro para que a venda caia dos teus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada, que não é fácil.
Não é fácil porque a vida inteira talvez você aprendeu de outro jeito. Talvez você tenha um respeito tremendo por teus pais, que em toda a sinceridade deles te ensinaram de outra forma. Mas mais uma vez eu digo para você, não confie a tua salvação a homens. Não confie, não arrisque perder o céu por causa de ninguém. Volta para a Bíblia, volta para a profecia, volta para o Apocalipse. Você percebe quantas verdades tem na Bíblia? E nós estamos tocando ainda apenas superficialmente o livro de Deus? Quantas coisas temos que caminhar ainda? Mas a boa notícia é que não estamos mais aonde estávamos. Nós estamos num caminhar. Por isso eu queria que você pensasse muito agora enquanto ouviremos essa música. Será que eu estou sendo um cristão que está seguindo costumes humanos? Quem é que está norteando a minha religião? É a palavra? Será que eu estou praticando coisas que não fazem sentido à luz da Bíblia? Será que Deus tem um plano especial na minha vida? Pense nisso, enquanto ouviremos essa canção. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois.
vais então. Se você não for para Cristo, para quem você vai? O convite é: vem para Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez hoje você descobriu muitas coisas que te surpreenderam. E não é nossa intenção aqui no programa magoar ninguém, ferir sentimentos, desrespeitar ninguém. Mas é trazer a palavra de Deus para as pessoas. Busque investigar por você mesmo. Ore a Deus para que Ele mostre o caminho. Pergunte para Ele se Ele tem um plano mais excelente para a tua vida. E deixe que o Espírito te conduza. Não rejeite apenas com base naquilo que você conhece, com base naquilo que você tem praticado até aqui, mas busque descobrir a verdade. Busque conhecer mais sobre o assunto, porque só assim nós poderemos crescer em nossa experiência com Deus. Isso é uma lição para todos nós. Nós não podemos parar nunca o estudo, o conhecimento, o aprendizado, o crescimento. Nós devemos morrer assim aprendendo, conhecendo mais da palavra. E vamos gastar uma vida e não vamos esgotar quase nada do que esse livro reserva para nós. Porque é a verdade de Deus, são muitas lições a serem aprendidas. Por isso vamos colocar nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus e deixar que Ele nos conduza. Vamos orar? Pai Santo, pode ser que no programa de hoje tivemos revelações que nos deixaram estarrecidos, preocupados, surpresos. Mas que o Teu Espírito Santo acalme agora cada coração. Que o Teu Espírito nos faça ver o plano que o Senhor tem para a vida de todos nós. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos seguir a homens. Nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, fala ao nosso coração. Que a Tua voz seja audível. Que nós entendamos o Teu plano. E que o Senhor nos dê forças para fazermos todas as mudanças necessárias para que a nossa vida esteja de conformidade com a Tua vontade. Abençoe os nossos convidados que estão aqui no Cevisa e a todos os amigos que nos assistem em casa. Oramos em nome de Cristo. Amém. Semana que vem nós vamos nos encontrar para descobrir quem é a segunda besta de Apocalipse 13. E nós teremos uma revelação surpreendente dos eventos finais da história desse mundo. Eu espero por você na próxima semana.